Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 19 de Gênesis é um dos relatos mais impactantes e solenes das Escrituras, descrevendo a destruição de Sodoma e Gomorra, e destacando temas como o julgamento divino, a depravação humana e a misericórdia de Deus em meio ao caos. Este capítulo também nos apresenta importantes lições sobre a importância da retidão, a influência do ambiente em nossas vidas e as consequências das escolhas que fazemos. O capítulo começa com a chegada de 2 anjos a Sodoma, ao anoitecer. Ló, que estava sentado à porta da cidade, os vê e imediatamente se levanta para recebê-los, prostrando-se com o rosto em terra. Gênesis, capítulo 19, versículo 1. Esse gesto de hospitalidade e respeito é significativo, especialmente considerando o contexto cultural em que a hospitalidade era altamente valorizada. Ló insiste para que os visitantes passem a noite em sua casa, oferecendo-lhes abrigo e refeição. Os anjos inicialmente declinam o convite, dizendo que passariam a noite na praça da cidade. No entanto, Ló insiste com veemência, e eles finalmente concordam em ir para sua casa. Gênesis, capítulo 19, versículos 2 e 3. Ló prepara um banquete para eles, incluindo pão sem fermento, e eles comem. Até aqui, vemos Ló demonstrando um caráter hospitaleiro e justo, contrastando com a maldade predominante em Sodoma. Entretanto, antes que se deitassem, os homens da cidade, desde jovens até idosos, cercaram a casa de Ló. Eles exigiram que Ló trouxesse os visitantes para fora, com a intenção de abusar deles. Gênesis, capítulo 19, versículos 4 e 5. Esta cena evidencia a extrema depravação moral de Sodoma, onde a violência e a imoralidade sexual eram comuns e socialmente aceitas. Ló sai para falar com a multidão, fechando a porta atrás de si, e tenta dissuadi-los. Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Gênesis, capítulo 19, versículo 7. Ele até oferece suas filhas em lugar dos visitantes, numa tentativa desesperada de proteger seus hóspedes. Gênesis, capítulo 19, versículo 8. Embora essa proposta seja moralmente problemática, ela reflete a seriedade com que a hospitalidade e a proteção aos hóspedes eram tratadas na cultura antiga. Também evidencia o conflito interno de Ló, vivendo em uma sociedade corrupta e tentando manter algum senso de justiça. A multidão rejeita a oferta de Ló e se enfurece contra ele, acusando-o de querer ser juiz sobre eles. Eles avançam para quebrar a porta e fazer mal a Ló. Nesse momento, os anjos estendem as mãos, puxam Ló para dentro da casa e fecham a porta. Em seguida, ferem os homens que estavam à porta com cegueira, de modo que não conseguiam encontrar a entrada. Gênesis, capítulo 19, versículos 9 a 11. Aqui vemos a intervenção divina protegendo Ló e demonstrando o poder de Deus sobre os ímpios. Os anjos então revelam a Ló o propósito de sua visita. Nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Gênesis, capítulo 19, versículo 13. Eles instruem Ló a reunir todos os seus familiares e deixarem a cidade imediatamente. Ló sai para avisar seus genros, que estavam prometidos em casamento às suas filhas, dizendo: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém, para seus genros, Ló parecia estar brincando. Gênesis, capítulo 19, versículo 14. Essa incredulidade reflete a falta de seriedade com que as advertências divinas eram tratadas pelos habitantes de Sodoma. Ao amanhecer, os anjos instam Ló a apressar-se, levando sua esposa e suas filhas para que não sejam destruídos junto com a cidade. Porém, Ló hesita, e os anjos, pela misericórdia do Senhor, seguram suas mãos e os conduzem para fora da cidade. Gênesis, capítulo 19, versículos 15 e 16. Este ato de graça enfatiza a paciência e a compaixão de Deus, mesmo quando a destruição é iminente. Uma vez fora, um dos anjos instrui Ló: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda esta campina. Foge para o monte, para que não pereças. Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Ló, entretanto, suplica para que possa refugiar-se em uma pequena cidade próxima chamada Zoar, argumentando que não conseguiria chegar ao monte a tempo. O anjo concede seu pedido, permitindo que ele se abrigue em Zoar e prometendo não destruir aquela cidade. Gênesis, capítulo 19, versículos 18 a 22.
Quando Ló chega a Zoar, o Senhor faz chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, destruindo completamente as cidades, toda a campina e todos os habitantes. Gênesis, capítulo 19, versículos 24 e 25. Esta destruição serve como um julgamento severo contra a extrema maldade daqueles lugares, demonstrando que Deus é justo e não tolera o pecado indefinidamente. Um dos momentos mais conhecidos deste capítulo é a esposa de Ló olhar para trás enquanto fugia e se transformar em uma estátua de sal. Gênesis, capítulo 19, versículo 26. Embora as instruções fossem claras para não olhar para trás, ela desobedece, possivelmente indicando um apego ao que estava deixando para trás ou uma falta de confiança na palavra de Deus. Sua transformação em sal serve como um aviso sobre as consequências da desobediência e da falta de fé. Abraão, na manhã seguinte, vai ao lugar onde tinha estado perante o Senhor e observa a fumaça que subia da terra, como a fumaça de uma fornalha. Gênesis, capítulo 19, versículos 27 e 28. Isso cumpre o que Deus havia revelado a ele anteriormente e destaca a seriedade do julgamento divino. No entanto, Deus se lembra de Abraão e envia Ló para fora da destruição, mostrando que as orações e intercessões de um justo podem ter impacto. Gênesis, capítulo 19, versículo 29. Após esses eventos, Ló tem medo de permanecer em Zoar e decide habitar nas montanhas com suas 2 filhas, em uma caverna. Gênesis, capítulo 19, versículo 30. As filhas de Ló, preocupadas com a continuidade da família, tomam uma decisão questionável para garantir descendência. Como resultado, elas dão à luz Moabe e Ben-Ami, que se tornam os ancestrais dos Moabitas e Amonitas, respectivamente. Gênesis, capítulo 19, versículos 37 e 38. Esses povos terão um papel significativo na história futura de Israel, tanto em conflitos quanto em alianças. Este capítulo nos oferece várias lições importantes. 1. A depravação humana e o julgamento divino. Sodoma e Gomorra representam o auge da corrupção moral, onde o pecado era não apenas praticado abertamente, mas também socialmente aceito. A destruição dessas cidades serve como um lembrete de que Deus é justo e que o pecado tem consequências graves. 2. A importância da retidão em meio à corrupção. Ló é descrito no Novo Testamento como um homem justo que estava aflito com a conduta perversa ao seu redor. Pedro capítulo 2, versículos 7 e 8. Sua história nos encoraja a manter a integridade e a justiça, mesmo quando estamos cercados por ambientes moralmente decadentes. 3. A misericórdia e a paciência de Deus. Apesar da gravidade dos pecados de Sodoma e Gomorra, Deus estava disposto a poupar a cidade por amor aos justos, como visto na intercessão de Abraão no capítulo anterior. Além disso, Deus demonstra misericórdia ao resgatar Ló e sua família, mesmo quando eles hesitam. 4. A influência do ambiente nas nossas vidas. A escolha de Ló de viver em Sodoma teve consequências desastrosas para ele e sua família. Isso nos alerta sobre a importância de considerar cuidadosamente onde vivemos e com quem nos associamos, pois isso pode afetar profundamente nossa vida espiritual e moral. 5. A obediência às instruções divinas. A esposa de Ló se tornou um exemplo trágico das consequências da desobediência. Quando Deus nos dá instruções claras, é crucial que as sigamos com fé e prontidão, confiando em sua sabedoria e proteção. 6. As consequências das ações impensadas. As decisões tomadas pelas filhas de Ló, embora motivadas por preocupações legítimas sobre o futuro, resultaram em ações moralmente erradas. Isso ressalta a importância de buscarmos a orientação de Deus em todas as circunstâncias, especialmente em momentos de incerteza e medo. Em suma, Gênesis, capítulo 19, é um poderoso relato que nos desafia a refletir sobre a justiça de Deus, a seriedade do pecado e a necessidade de vivermos de maneira íntegra, confiando na misericórdia e na direção divina. Somos chamados a ser luz em meio às trevas, mantendo nossa fé e obediência, mesmo quando confrontados com as maiores adversidades. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Awakening. Música por 50sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia, comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD Ernie Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.
Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.